Agora você ouve A Sua História de Vida com Maurício Fusco. Este programa tem uma produção independente de inteira responsabilidade de seu idealizador. Olá, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou Maurício Fusco. A partir de agora aqui pela Canoa FM começa A Sua História de Vida. Esse programa tão maravilhoso, gente, que a gente apresenta para você, a gente se emociona, a gente aprende todos os dias com muitas histórias de alegria, de superação, de amor e que todo mundo adora ouvir. Olha, se você tem uma história interessante, uma história que você realmente viveu, você fala assim, olha, a minha vida é um conto de fada, minha vida é muito sofrida. Não importa o tema, você pode contar aqui pra gente. Aliás, vai ser um grande prazer poder contar a sua história aqui através da Rádio Canoa Grande. É uma honra pra mim, tá? Manda a sua história pra gente. A gente vai começar aqui com a nossa história de vida de hoje. E o tema da história de vida de hoje, uma escolha errada que mudou tudo. Arlindo, a história do Arlindo que eu vou contar agora pra você. Existem alguns minutos na vida da gente que as coisas mudam. Isso começou numa tarde de domingo, num parque cheio de crianças correndo e numa lata de cerveja que eu nunca deveria ter aberto. Mas antes disso, eu acho que eu preciso falar um pouco da minha vida. Eu sempre fui um cara simples, trabalho, casa, nunca fui de confusão, não. Olha, Maurício, eu nunca fui de dar trabalho. Sempre me orgulhei disso. Eu nunca fui perfeito, não, longe disso. Mas eu sempre tentei fazer o certo. A Mara entrou na minha vida quando a gente ainda era menino. Nós nos encontramos, gostamos logo de cara um do outro e começamos a conversar, Maurício. Saímos algumas vezes e quando vimos, já estávamos construindo a vida juntos. Tudo foi muito rápido. Ela sempre foi uma mulher direita, sabe? Uma mulher trabalhadora, uma mulher... aquelas mulheres fortes, sabe? Que segura qualquer barra sem reclamar. Eu acho que foi isso que aconteceu. Isso que me fez admirar a Mara desse tanto. A gente casou, teve muita festa. Nossa casa no começo não tinha quase nada, Maurício. E a gente foi vivendo do jeito que dava, sabe? E eu gostava disso. Gostava da minha vida simples. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você e para os seus ouvintes, Maurício. Eu já bebia naquela época, não era segredo para ninguém. Eu sempre gostei de tomar a minha cervejinha, encontrar os amigos, sentar no bar para conversar, sabe, essas coisas. Eu acabava passando a noite. Nada de confusão, não. Briga, imagina, nada disso. Mas uma vez ou outra eu acabava exagerando. Chegava em casa, Maurício, mais alto do que o de normal. A Mara não gostava, não. A gente até tinha várias brigas por causa da bebida. Mas aquilo também não era uma coisa que tornava a minha vida um tormento. É mais uma escorregada ali, uma aqui. E ela dizia, de novo, Arlindo? Não, foi só uma cervejinha, né? Você sempre fala que é só uma, né? Mas olha só como que você tá. Mas eu tô bem, mulher, não fiz nada de errado. Não tinha nenhuma mulher no bar, tá? Só tinha os caras. Arlindo, eu confio em você. Meu problema nunca foi achar que você pode fazer alguma coisa errada comigo. Eu só não gosto de ver meu marido desse jeito. Poxa, eu sei que você é um homem bom, um homem trabalhador. Tirando esses dias que você chega assim, eu não tenho nada pra falar de você. Mas a bebida, Arlindo, a bebida muda as pessoas. Por você, eu prometo, eu vou diminuir. Por favor, para com isso, Arlindo. Na minha cabeça, eu não acreditava que aquilo fosse realmente o problema.
Porque eu não bebia como as pessoas que bebem demais. Eu era responsável com o meu trabalho, por exemplo. Nunca faltei por causa de bebida, não. Nunca faltei de serviço, nunca arrumei confusão. Em casa, eu também sempre fiz a minha parte. Sempre paguei as contas em dias. Então, na minha cabeça, Maurício, estava tudo sob controle. Tinha semana que eu nem bebia e outras eu exagerava. Mas aí depois eu ficava um tempo bem quieto em casa e achava que estava dando conta de equilibrar as coisas. A verdade, Maurício e ouvintes da Canoa Grande, eu estava com a situação sob controle, até que a nossa vida mudou completamente. A Mara engravidou. Eu lembro daquele dia como se fosse agora. Chegou em casa com um sorriso diferente. Estava até meio nervosa, eu lembro. Estava feliz. Colocou o teste na minha mão. E naquele momento, Maurício, o mundo mudou. Eu ia ser pai. Que alegria! Meu Deus do céu, que felicidade! Eu e a minha esposa nunca estivemos tão unidos e tão felizes igual aconteceu naqueles 9 meses. Olha, era muita parceria, muitas coisas juntos. E quando a nossa filha nasceu, aí, Maurício e ouvintes da Canoa Grande, ela virou o centro de tudo. E quem é pai sabe o que eu estou falando. A gente começa a pensar diferente, começa a sentir uma coisa a mais, a trabalhar mais, olhar para a vida com outro tipo de responsabilidade. E eu passei meses mesmo, assim, sem beber nada. Eu queria mudar. E provar também para a Mara que eu não era alcoólatra. E também, quando você tem um bebê em casa, a vida muda completamente daí. A gente quase não dorme. A casa fica de cabeça para baixo. Tudo gira em volta daquele serzinho maravilhoso. Todos os dias eu ia para casa direto para ficar com ela. Eu queria pegar no colo, dar banho, pôr para dormir, me sentir orgulhoso, sabe? Só que um dia, Maurício e ouvintes da Canoa Grande, um dia eu escorreguei de novo. Nessa época, o meu filho estava com 5 ou 6 meses. Estava um dia muito calor. E eu acabei saindo do trabalho e encontrei um amigo. E tinha um colega que tinha trabalhado comigo. A gente começou a conversar, sabe? E eu falei que era pai. Ele me chamou para comemorar então, Maurício. Eu abusei, eu abusei não. Eu avisei na hora, não, eu tenho que ir para casa. Mas ele insistiu. E aí, olha, eu deveria ter ido embora. Deveria mesmo. Mas eu não tomava uma cerveja há mais de 1 ano, gente. E isso era prova de que não era um viciado. Eu ia só tomar uma cervejinha, só para blindar o nascimento do filho, do meu filho. Mas aí, né? Depois da primeira vez, a terceira, a quarta e muitas outras. Eu nem sei como eu consegui voltar para casa, para você ter uma ideia. Eu só sei como eu cheguei. A Mara estava na sala, com o nosso filho no colo. Ah, eu não acredito nisso, Arlindo. Ah, Mara, foi só uma que eu bebi. Você prometeu para mim, prometeu que não ia beber mais, só para comemorar, Mara, o nascimento do meu filho. Você não sabe só brindar. Olha o seu estado, olha como você está, é esse pai que você quer ser, é esse exemplo que você quer dar para o seu filho. Mara, calma, vai, pelo amor de Deus. Olha, me desculpa, foi só hoje. Não chega perto de mim. Não é só hoje, não, eu te conheço faz tempo e eu não vou criar meu filho desse jeito. Se isso continuar, eu vou embora, lindo. Vou embora e você não vai ver mais o seu filho. Maurício, eu jurei para ela que aquilo não iria mais acontecer. Eu senti uma vergonha, mas uma vergonha que eu nunca havia sentido. Eu me senti um lixo de homem. Um homem sem palavra, que mudou tudo, promete mudar e não muda nada. Depois daquela noite, alguma coisa dentro de mim, de repente mudou. O medo de perder a minha família falou mais alto. Mais uma vez, sem pôr uma gota de álcool na boca. Sempre churrasco, aniversário, eu evitava tudo isso. No começo até foi difícil, mas aí olhava para Mara, olhava para o menino e lembrava da vergonha que eu passei um dia. As coisas em casa voltaram ao normal. A Mara voltou a confiar em mim.
E o meu filho foi crescendo, começando a engatinhar. E eu pensei, pronto, agora vai. Só que não foi, Maurício. Não foi, porque um dia eu acabei escorregando novamente. Olha, eu nem lembro qual foi o motivo. Às vezes nem tem motivo. Não tem. Foi um dia qualquer, depois do meu trabalho. Alguém abriu uma cerveja, e aí, quando eu cheguei em casa, no outro dia, a Mara percebeu na hora. Ela não gritou, não chorou, não fez escândalo. Isso foi até pior, porque ela ficou em silêncio, olhando para mim, e depois falou que ia passar uns dias na casa da mãe dela. Quando ela disse isso, Maurício, eu fiquei desesperado. Eu jurei de novo, implorei de joelho. Eu caí no chão de joelhos. Naquela hora, pesou o fato de que ela sabia que eu não era um homem limpo, que eu não era um homem forte, eu era um homem fraco. Por isso, ela resolveu ficar em casa, mas com uma condição: que eu procurasse ajuda de verdade e frequentasse o Alcoólicos Anônimos. Na hora eu aceitei, Maurício e ouvintes da Canoa Grande. Eu fui meio sem acreditar, fui achando que aquilo não era para mim, que eu não era igual às pessoas que estavam lá. Mas aos poucos eu fui entendendo as coisas que estavam acontecendo comigo, entendendo sobre a bebida, sobre o controle, que eu não conseguia me controlar. Mais uma vez eu consegui ficar livre do álcool. Meses, depois mais de um ano, e a minha vida voltou para os trilhos, Maurício. A Mara viu, eu tinha mesmo mudado, e o nosso casamento nunca esteve bom. E o nosso filho cresceu, fez 4, 5, 6 anos. E eu era um bom pai, um bom marido, e eu era mesmo, até que chegou aquela tarde de domingo. Maurício Fusco e ouvintes da rádio Canoa Grande FM. Era um domingo bonito, mas bonito. Um domingo maravilhoso. Era um dia de sol. Um dia bom para sair. O meu filho Miguel estava com 6 anos de idade. Era um menino saudável, cheio de energia. Naquele dia, a Mara estava super cansada. E para dar uma folga para ela, eu levei o menino ao parquinho que tem perto de casa. O meu filho ficou animado, Maurício, e a Mara feliz, porque iria descansar umas horinhas. Quando a gente chegou, ele já saiu correndo para brincar nos brinquedos. Estava cheio de crianças lá. Eu fiquei sentado no banco, olhando ele brincar, até que eu vi uns conhecidos. Eles estavam no bar, do outro lado da calçada. E eu fui lá só para cumprimentar os meus amigos. Ali, eles me ofereceram uma cerveja. Insistiram. E eu falei, não. Falei todo orgulhoso, não. Eu não estava bebendo mais, eu havia parado. Eu disse a eles. Só que foi lá, jogando conversa fora, de olho no meu filho. E depois de mais uns 10 ou 15 minutos, sem eu perceber, eu peguei um copo. Coloquei só um golinho só, para experimentar, para molhar a garganta, sabe? Olha, eu juro para vocês, eu nem percebi direito o que eu estava fazendo. Foi automático, só fiz. E aí, meu amigo Maurício Fusco e ouvintes da Canoa Grande FM, foi aí que tudo começou. Ou melhor, recomeçou. Eu continuei no bar, conversando com os meus amigos, mas de vez em quando eu olhava o parquinho. O Miguel estava correndo? Estava. Com outras crianças ali, jogando bola no parque, brincando, subindo nos brinquedos, descendo, escorregando, e eu estava tranquilo. Só que depois daquele domingo no parque, conversa vai, conversa vem,
Quando eu vi, eu já estava com o copo na mão. Mais outro. A conversa foi ficando... A cabeça foi ficando mais leve. A conversa engraçada. Eu não sei dizer a você quantas horas passou. Eu só sei que 1 hora, um dos meus colegas perguntou: cadê teu filho? E aí, quando eu virei a cabeça para o parquinho, eu não achei o meu filho mais ali, Maurício. Não achei. Olhei de novo, saí na porta do bar, tinha um monte de crianças para lá e para cá brincando. Mas o Miguel, eu não estava conseguindo ver o Miguel. Eu não enxergava o meu filho, eu olhava para a pracinha, olhava na quadra, no tanque de areia, no escorregador. Eu chamei: ô Miguel! Ô Miguel! E aí eu comecei a sentir algo estranho. Comecei a perguntar se alguém tinha visto o meu filho, mas nada. O medo começou a bater, Maurício. Eu comecei a perguntar para os vizinhos: vocês viram um menino vestido de camiseta listrada? Descrevia eles, mas nada. Ninguém sabia, Maurício. Ninguém sabia o paradeiro do meu filho. Cadê o meu filho? Imagina o meu desespero. Meu Deus do céu, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Alguns pais que estavam lá começaram a me ajudar a procurar. E eu sequer sabia quanto tempo ele tinha sumido, Maurício. Então resolvi ligar para Mara. Não tinha mais o que fazer. Eu liguei com a voz tremendo, tentando explicar o que havia acontecido naquele momento. Em menos de 15 minutos, ela já estava chegando lá, desesperada. Então, enquanto isso, a gente continuou procurando no bairro, chamando o nome dele: ô Miguel! Ô Miguel! Perguntando nos comércios, nas casas, em todo lugar que a gente podia. Foi um desespero total, uma angústia enorme, Maurício. Uma coisa que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Quando eu tentava falar com ele e não achava. Tentava falar com a Mara começou a gritar comigo. Ela gritou muito comigo. Foram as 2 horas mais longas da minha vida. 2 horas pode parecer pouco tempo, mas naquele momento, naquele dia, foram 2 horas irreparáveis. 2 horas ali, procurando o nosso filho, Maurício. Eu já tinha perdido essa esperança e já tinha até anoitecido. Depois dessas 2 horas, quando eu estava já sem voz de tanto gritar, uma mulher apareceu. E ela trouxe o Miguel pela mão. Ele estava assustado, sujo, chorando demais. Mas ele estava bem. Ele tinha saído do parquinho para fazer xixi atrás de um muro. Depois ficou andando pelas ruas, achando que eu tinha ido embora sem ele. Quando eu vi o meu filho ali na minha frente, Maurício, vivo, inteiro, as minhas pernas simplesmente desmontaram. Eu caí de joelhos. Eu tentei abraçar o Miguel, mas a minha mulher, a Mara, não deixou. Não encosta no meu filho. Mara, por favor, você bebeu, Arlindo. Você bebeu, isso tudo é porque você, mais uma vez, bebeu, Arlindo. Mara, não fala isso, por favor. O Miguel está ouvindo tudo. Ele tem que ouvir mesmo. Ele tem que ouvir, ele tem que saber quem é o pai dele. Eu nunca vou te perdoar, Arlindo. Você entendeu? Nunca vou te perdoar. Maurício, ela então deu um abraço no Miguel, um abraço forte, como se tivesse medo de soltar ele de novo. O menino chorava muito, chorava demais, e eu fiquei ali, parado, sem saber nem onde colocar as mãos, não sabia. Ela só me olhou com uma decepção terrível, e eu nunca vou esquecer do olhar dela. Não era mais raiva, era pior que isso. Era como se alguma coisa dentro dela tivesse quebrado de vez. Depois ela pegou o Miguel pela mão e foi embora, sem nem olhar para trás.
E eu fiquei ali, no meio da rua, porque tem erros que não dá para consertar. Aquele era um deles, Maurício. Maurício e ouvintes da Canoa Grande. Milagrosamente, a Mara não foi embora de casa naquele dia. Não foi. Talvez pelos anos que a gente tinha vivido junto, talvez pelo Miguel. Eu não sei dizer. Não sei. Ela me deixou continuar na casa. Mas, na verdade, alguma coisa entre nós havia mudado. Eu ali, naquele dia, naquela praça, a confiança que ela tinha em mim acabou naquele domingo. Acabou. A gente continuou vivendo, Maurício, sobre o mesmo teto. Criamos o nosso filho, estamos criando o nosso filho. Mas nada voltou a ser igual antes. E dá para entender, não é? A gente conversa, a gente divide a casa, a gente cumpre com as nossas responsabilidades de pais, só que aquele casamento que a gente tinha antes não existe mais. Não. Porque algumas feridas até cicatrizam, mas deixam marcas profundas para sempre. Miguel, meu filho, criança percebe as coisas. Mesmo quando a gente erra, eu vejo no olhar dele que alguma coisa se perdeu em relação a mim. O meu filho voltou para casa naquele domingo, Maurício, mas o pai que ele tinha antes ficou perdido naquele parque, naquela rua para sempre. Eu não perdi o Miguel, não perdi meu filhinho querido, não. Mas eu perdi o direito, talvez, de ser o herói dele. O herói para o meu filho. Hoje eu vejo que o pior castigo para um homem não é perder a família. É continuar perto dela todos os dias, sabendo que foi ele mesmo que estragou tudo. E essa culpa, eu sinto, eu vou carregar para sempre. Maurício Fusco no ar, contando histórias de amor que fazem o coração pulsar. Esta foi a sua história de vida. A história que nós contamos para você aqui pela Rádio Canoa Grande, FM nos 90.7 da Canoa Grande. A história do Arlindo. O Arlindo que nos contou essa história. Uma escolha errada que muda tudo. E realmente no caso do Arlindo, realmente mudou mesmo, né? A história ali acabou mudando entre ele e a esposa. A esposa sempre dando chance para o Arlindo não cumpria, enfim, aí acabou o casamento. Mas agora eu gostaria que você participasse através dos telefones aqui da Rádio Canoa Grande para dar a sua opinião, o que você acha desta história. Eu quero que você dê a sua opinião. O Arlindo continua ali na casa ou o Arlindo sai da casa? Ou a esposa do Arlindo deixa o Arlindo? Para você participar da nossa programação, da sua história de vida, é muito fácil. Lá no meu canal no YouTube, é youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Você pode participar, deixar a sua opinião e nós iremos encaminhar a sua opinião para o nosso ouvinte aqui da sua história de vida. Gente, um forte abraço, um beijo no coração de cada um de vocês que estiveram comigo até agora. Você continua com a programação da Rádio Canoa Grande. Na sequência vem aí o Elvio Giliotti, líder no horário aqui da Rádio Canoa Grande, com o seu programa sertanejo. E a gente volta amanhã. Tchau, pessoal, até amanhã. Querendo Deus. Você acabou de ouvir a sua história de vida. A sua história de vida. Com Maurício Fusco.